Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos ao @Rádio Otorrino da Sogot, que é a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, que representa os otorrinolaringologistas aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a gente leva conhecimento para a população, que é a ação da Rádio Otorrino, e convido todos para seguir o @Rádio Otorrino no YouTube, no Spotify. E a gente vai ter hoje uma situação para conversar sobre sinusite. Será que eu tenho sinusite? E a gente vai debater isso no dia de hoje, assim como a gente vem debatendo temas do dia a dia da otorrino, porque o otorrino é coisa do dia a dia de todo mundo, é dor de garganta, é corpo estranho no ouvido, surdez, é muita coisa que está no dia a dia de todo mundo, né, pessoal? E aqui a ideia é que a gente está trazendo só otorrinolaringologistas para falar com título de especialista, ou seja, pessoas com propriedade e com responsabilidade. Então o objetivo aqui é levar conhecimento confiável, não tem charlatanismo, não tem achismo, não, é conhecimento real. E para isso, meu nome é João Lavinsky, eu sou o presidente da Sogot, estou aqui com o Dr. Rodrigo Benilke, doutora Bárbara Bianchi, e para falar um pouco dessa situação, será que eu tenho sinusite? A gente trouxe aqui um dos maiores especialistas do Brasil nessa área, o professor Dr. Renato Reutemann. Seja muito bem-vindo para a gente conversar sobre um tema tão prevalente que gera muita dúvida no dia a dia das pessoas. Sem dúvida, muito obrigado, fico lisonjeado por ser uma dessas pessoas distintas que tu comentaste, já está aqui nessa mesa com vocês, tenho acompanhado o trabalho de vocês e tem sido super bacana. Então vamos ver se a gente esclarece algumas coisas sobre rinocinusite crônica. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Rodrigão. Vamos ilustrar um caso corriqueiro de consultório de otorrino. Um paciente, idade média de uns 40 e poucos anos, procura atendimento, então, pela queixa de obstrução nasal de muito tempo, ou seja, mais de 6 meses, secreção nasal recorrente e espessa, dor na face e uma perda de olfato relacionada. Já usou vários pulsos curtos de antibióticos, tem feito uso de spray nasal recorrente, mas os sintomas sempre melhoram um pouquinho, depois retornam. A pergunta é, do próprio paciente: doutor, será que eu tenho sinusite crônica? E será que existe tratamento para isso? Assim abrimos, então, o nosso caso. E já vamos começar perguntando para o nosso super especialista, Dr. Reutemann, o que afinal é a sinusite crônica e como que a gente diferencia de uma sinusite aguda? Muito bom, muito bom. Sinusite crônica significa uma inflamação persistente dentro dessas cavidades que circundam o nariz. Então, para o pessoal entender, nós temos um revestimento interno do nariz que a gente gosta de mostrar a boca. Eu viro para o paciente e mostro a mucosa. Isso aqui é uma mucosa. No nariz tem a mesma coisa, especializada na preparação do ar para o pulmão, vamos entender assim. Então, quando essa mucosa inflama para nos defender, e aí tem várias causas que geram essa inflamação, essa necessidade de defesa, gera uma briga dentro do nariz e dentro dos seios da face. Isso produz sintomas. Quais são os sintomas? São 4. E a gente, eu acho que mais para frente, volta para esse aspecto, que é entupir o nariz de um ou dos dois lados, secreção, sai muco do nariz em maior quantidade, dor na face, eventualmente, e altera o olfato. Esses são os 4 grandes sintomas de rinocinusite. Agora, a tua pergunta foi bem boa, Bárbara. Como que diferencia um quadro agudo de um quadro crônico? É muito simples. O quadro agudo fica bom. A inflamação resolve. Em quanto tempo? Pode levar 10 dias, 15 dias, 30 dias. E algumas escolas até consideram até 3 meses para revoltar ao normal a mucosa um quadro agudo. Nós ainda no Brasil vamos dizer que 30 dias eu acho que é um prazo bem adequado para a pessoa ficar boa. A partir desse tempo, então se a pessoa está, no caso que foi descrito aí, há 6 meses com sintomatologia, sem dúvida nenhuma a inflamação passa a ser considerada persistente, não voltou para o zero, para o normal. Então a pessoa passa a ter um quadro crônico, que significa persistência da inflamação e dos sintomas. E tem tratamento, sim. Sempre tem. Na nossa sequência, a pergunta já foi respondida, porque os principais sintomas que levam à suspeita. Então, ressaltando as 4 coisas. Dor na face, obstrução nasal um ou 2 lados,
secreção e alteração do olfato. Esses são os 4 sintomas principais, né, Rodrigo? Sim. Evidente que a pessoa que tem mais secreção eventualmente manifesta mais tosse, não é? Eventualmente existem outros sintomas associados, entende? Mas esses são os 4 sintomas principais. Eu diria que os 2 grandes sintomas é nariz congestionado e secreção persistente. Esses são os 2 grandes Até porque a sintomas. pessoa que já tem uma alteração do olfato, ela não sabe se ela está sentindo cheiro bom ou não, né? Porque ela vem há anos assim e ela não sabe te dizer, a não ser que faça um teste de olfato. É verdade, é verdade, é verdade. O pessoal tem muita dificuldade em perceber, inclusive, Rodrigo, o pessoal vem mais por alteração de sentir o paladar, e aí que a gente descobre que o olfato está ruim, do que propriamente o olfato, né? As 2 funções são muito, vamos dizer assim, conectadas, né? Quem não sente bem o gosto, muitas vezes não está sentindo bem o cheiro. Então, acho que esse é um ponto principal, né? E aí tem um monte de confusão, vou deixar para vocês fazerem as perguntas. Vamos entrar numa primeira confusão, a dor de cabeça. Olha só. Porque a dor de cabeça, quem está nos assistindo está com dor de cabeça talvez agora, e foi lá no YouTube, lá achou lá o vídeo. Será que essa dor de cabeça minha é da sinusite, né, que o pessoal fala? E aí? Joel, nos últimos, eu te respondo, eu sou um colorado fanático, assim como tu é também, né, Joel? Eu sei disso, né? Rodrigo e Bárbara, eu não sei qual é a preferência. Tu não sabe meu time? Eu não me lembro, Rodrigo. Novo Hamburgo? Pode ser. Não, eu sou um gremista de carteirinha. Sou um gremistão de carteirinha, meu. Aqui é o sangue azul, é príncipe. Tá bom. Mas deixa eu voltar, porque a história da dor de cabeça. Por exemplo, nos últimos 3, 4 dias eu ando com uma dor de cabeça desgraçada, não é? Meu time perdeu no Rio de Janeiro pro Flamengo, perdeu no fim de semana em Porto Alegre, e provavelmente Vai amanhã perder de novo. perde de novo. Então a pessoa fica contraída. Então a maior causa de dor de cabeça, sem dúvida nenhuma, não sei qual é a experiência de vocês, mas é dor de cabeça tensional. Essa é a grande causa de dor de cabeça em todas as idades, inclusive nas crianças. E isso não tem nada a ver com rinocinusite. Então, eu diria que dificilmente a dor de cabeça é rinocinusite se não tiver outros sintomas associados. Quais são os outros sintomas associados? Nariz entupido, secreção, tosse, alteração de olfato, de paladar e assim vai. Então, eu acho que é um pouco de mito. E o pessoal se refere, minha sinusite está me matando, né? Hoje existem, assim, milhares de causas para dor de cabeça, né? Existem médicos especialistas em dor de cabeça. E o otorrino deve, sim, ser consultado. Toda pessoa que tem dor de cabeça deve procurar um otorrinolaringologista, porque existe associação com causas otorrinolaringológicas e dor de cabeça. Por exemplo, não respirar cronicamente bem pelo nariz faz a pessoa dormir mal, e ela pode ter dor de cabeça de manhã indiretamente, porque o nariz está entupido. Então, o otorrino faz parte, sim, desse, vamos dizer assim, contexto de dor de cabeça. E algumas vezes vai ser a tal da rinocinusite aguda ou crônica. Isso aí. Mas não a maioria das vezes, né? Não a maioria. A minoria, né? Minoria. Tem algumas pessoas que, além de sintomas de sinusite, elas têm também algumas alterações, né? Como desvio de septo, adenoides, rinite alérgica. O que pode piorar uma situação de sinusite crônica nesses casos? Então, muito boa essa observação. Existem várias causas para rinocinusite, certo? Talvez no nosso meio, para rinocinusite, a gente está falando de casos crônicos, aqueles que persistem, né? Então, vamos esquecer os casos agudos, que a grande causa é a gripe. O resfriado comum é uma rinocinusite aguda mais comum e que cura espontaneamente com um pouco de soro do nariz e analgésico e descongestionante e a pessoa fica bem, sem a necessidade de antimicrobianos e nada mais. Nos casos crônicos, aí existem vários fatores predisponentes para isso. E a gente costuma até classificar a rinocinusite de acordo com o que causa ela. Então, por exemplo, se existe uma causa anatômica, como tu citaste, um imenso desvio de septo dentro do nariz, alterações da estrutura interna do nariz, como os ósteos de drenagem desses seios da face, eles podem entupir que nem uma rolha entope uma pia, pode entupir um seio da face desse por um pólipo, por exemplo, e a gente vai falar mais disso depois. Então, existem causas, adenoides é uma causa muito comum, né? As tonsilas faríngeas, melhor chamando, essa é uma causa muito comum de rinocinusite crônica, porque retém secreção e atrapalha a respiração. Então, sim, causas anatômicas da estrutura do nariz podem levar a rinocinusite secundárias, como a gente chama.
Agora, existe um grande número de rinocinusite crônica que a gente não consegue definir exatamente qual é a causa. Esses são as causas que dão mais dor de cabeça para o otorrino, mesmo os que não têm rinocinusite crônica. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente a causa. Medicina é uma coisa interessante, Joel, tu sabe bem disso, lida muito com ouvido e sabe bem que se a gente não define a causa de uma doença, o tratamento fica um pouco complexo. Então, em medicina, o mais importante, quando a gente dá aula para aluno de medicina, você tem que ter um diagnóstico. Você tem que estabelecer a causa do problema antes de pensar em tratamento. Como é que eu trato rinocinusite crônica? Calma. Primeiro vamos ver quais são as possibilidades diagnósticas, quais são as causas. Não, e não tem receita mágica, né? Assim, a medicina, e o seu objetivo também da Rádio Otorrino é passar essa mensagem de que não existe uma receita universal para nada. Em medicina, a gente tem que ter a definição do diagnóstico e descobrir a causa e tratar eventualmente a causa para resolver o problema. E no nariz, isso que tu está dizendo é extremamente interessante, porque um lado do nariz é diferente do outro numa própria pessoa. Então, eu mesmo, num lado eu respiro melhor do que o outro, isso é muito comum. Um lado tem mais secreção do que o outro, isso é bastante comum. E entre as pessoas a variabilidade é muito grande. Então, existem várias causas de rinocinusite crônica. E o objetivo primeiro do otorrinolaringologista, e esses pacientes chegam para nós, é tentar estabelecer qual a causa. E aí entra bem aquela pergunta que tu fizeste. Uma das coisas que a gente mais procura são as causas anatômicas que estejam causando essa rinocinusite crônica, que pudesse ser chamada secundária, porque tu resolve isso. A gente fica feliz quando a São gente as melhores, encontra, né? porque a gente sabe que pode resolver, né? Isso, porque tu estabelece uma causa e sabe o que tu está tratando. No mínimo, ela vai respirar melhor. E é bem objetivo, né? Eu até brinco com o paciente, numa analogia, né? Que essa região do nariz, seios paranasais, é como se fosse uma casa grande, né? Que você tem na entrada um corredor bem comprido, né? Que você abre a porta do hall de entrada, tem um corredor bem comprido, que é o nariz, cavidade nasal, na verdade. E tem várias portas nas laterais, que elas dão para os quartos. Então, qualquer coisa, falando nesse aspecto anatômico, que estiver obstruindo tanto o corredor de passagem inicial, que seria ali, desvio do septo, que foi comentado, quanto alguma coisa que esteja obstruindo cada uma dessas portas que vão dar para esses quartos, a gente vai ter algo anatômico que pode precipitar, que comece a acumular dentro da casa restos, resíduos, lixo, e de forma análoga a isso, a rinocinusite crônica, quando ela está ligada a uma causa anatômica, como foi muito Não só comentado. anatômica, né? A gente não pode esquecer de causas pós-traumáticas e causas odontogênicas ou causadas pós-procedimentos dentários, que a gente tem visto um grande número de doenças que começam por ali, até mesmo corpos estranhos dentro dos seios paranasais introduzidos através da boca por um procedimento prévio que Sim. talvez não foi tão bem adequado. Fala E aí- um pouco sobre isso, Renato, por favor, sobre essa relação, que é muito comum hoje, né? A pessoa vai fazer procedimentos dentários e, a partir daí, começa a desenvolver um quadro de rinocinusite crônica. Se puder explicar para nós Sim, como é sim, que isso... Isso que o Rodrigo levantou é bem importante. Esse seio da face, que está atrás da bochecha, a gente tem dois aqui, são seios maxilares. Tem o osso maxilar, que é preenchido por ar atrás. Então, esse é o seio maxilar que deságua dentro do nariz, numa região específica do nariz. O que acontece? No assoalho desse seio maxilar, a gente tem a inserção de várias raízes dentárias aqui da arcada dentária superior. E em algumas pessoas a relação é tão íntima que num simples tratamento dentário pode haver comunicação da cavidade oral com o seio maxilar. Quando isso acontece, as bactérias ascendem da boca para dentro do nariz. Talvez seja essa a única que a gente pode citar sinusite mesmo, e não rinocinusite. A maior parte das rinossinusites iniciam no nariz e se estendem para a mucosa do seio da face. Essa não. Essa pessoa não tem nada dentro do nariz, o nariz é normal, E vem da boca. e ela tem todos os sintomas de rinocinusite crônica, com dor, com secreção, e não melhora com nenhum tipo de tratamento. E aí o otorrino vai ter que ser muito esperto, porque ele vai ter que lembrar de que existe também infecção, como o Rodrigo bem disse, da boca para dentro do seio da face. E que se isso não for corrigido, o paciente fica com essa infecção para sempre. Então é aquilo que eu disse, de estabelecer a causa do problema. O otorrino tem dois grandes exames. O que diferencia? Por que o otorrino é importante nesse mundo desses sintomas crônicos do nariz, vamos colocar assim? Por quê? Porque ele faz um exame, ele coloca uma câmerazinha dentro do nariz, chamado endoscópio. Isso mudou a vida do otorrinolaringologista.
porque é muito escura essa cavidade, e grande. A distância do nariz até o fundo do nariz vai mais ou menos uns 7, 9 centímetros. Não é um tamanho pequeno. E nesse caminho, para a gente conseguir examinar o que está acontecendo bem ali, a gente tem que colocar esse endoscópio dentro do nariz. Que existem vários tipos, tem rígido, tem flexível. Isso se faz desde recém-nascido até idosos, um exame feito em consultório, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema de dor e nada disso. O otorrino faz isso sistematicamente. Isso ajuda muito a identificar problemas relacionados à estrutura do nariz e também essa inflamação crônica. E 2, existe um exame de imagem que não substitui o exame endoscópico do nariz, mas ele soma. Por exemplo, numa rinocinusite odontogênica dessas é muito importante, porque vai se identificar a comunicação com a cavidade Talvez oral. o nariz normal, numa endoscopia, e a tomografia, ele passa seu exame principal, nesse caso, para fazer o diagnóstico. Rodrigo, mas é importante assim, a pessoa, eu já fiz uma tomografia, mas não faz mal. Tem alguns achados da tomografia que aparecem em pessoas normais. Um pequeno cisto, um pequeno espessamento da mucosa. Isso às vezes não tem tanto significado, ou pode até significar um quadro alérgico, que também confunde muito com rinocinusite, né? As pessoas que têm alergia, né? Tem 2 sintomas da rinite alérgica que me chamam a atenção sempre. Se a pessoa é um espirrador, que começa a espirrar no quilômetro 0 da freeway e para de espirrar na praia, né? Depois de 100 quilômetros, espirros em salva, coceira nos olhos, coceira no nariz, uma água tipo água de torneira que pinga dos 2 lados, não existe rinite alérgica unilateral. Então, assim, é fácil de diferenciar para o otorrino. Mas, de novo, não se basear só na tomografia computadorizada. Os 2 exames se complementam, não é? Precisa ter os achados da endoscopia e os achados da tomografia. Isso é muito importante, tá bem? Muito bem, a gente comentou antes um pouquinho sobre os famosos pólipos. Vamos esclarecer o que são esses pólipos e qual que é a diferença da sinusite crônica com e sem pólipos. Isso é super importante, está super em alta isso e é bem diferente. Dois tipos, como eu disse, pólipo nasal, o que é pólipo nasal? Imaginam, essa inflamação persistente dessa mucosa de revestimento, às vezes começa a edemaciar a mucosa, às vezes não, sempre. E não tratado, esse edema vai se aumentando de tamanho e nós vamos imaginar que forma ali um baguinho de uva dentro do nariz. Vamos comparar não é um baguinho de uva, não, uma boa para um pólipo. Baguinho de uva é meio duro demais para um pólipo, né? Geralmente ele é mais mole do que isso. Mas ele forma em várias áreas do nariz e não necessariamente isso é processo inflamatório. É importante entender isso. Então, quando o otorrino identifica pela endoscopia uma formação polipoide dentro do nariz, existem várias possibilidades também. Inclusive, infelizmente, coisas mais sérias. Então, pólipo de nariz exige do otorrino que ele faça um tratamento clínico baseado na cabeça do que ele fez, em todo o levantamento que ele fez do paciente, porém, exige uma pequena, às vezes, biópsia desse pólipo. Às vezes tem que mandar examinar um pólipo desses, para a gente poder se orientar. A diferença entre polipose, rinocinusite com pólipo e sem pólipo é bastante técnica. É um terreno difícil de explicar para público leigo e até para médicos colegas é difícil. A reação inflamatória, nós temos vários mediadores químicos no sangue. Então, o que predomina numa rinocinusite crônica sem pólipo é um tipo de célula, vamos entender assim. E o que predomina na rinocinusite crônica com pólipos é outro tipo de célula. E por que isso é importante? E aí vem a biópsia de novo e a avaliação do tal do eosinófilo, que é o nosso grande biomarcador, ainda é o eosinófilo, tanto no sangue quanto no tecido. Por quê? Porque o tratamento de uma rinocinusite crônica sem eosinofilia, sem polipose, é distinto do tratamento de uma pessoa que tem rinocinusite crônica e tem pólipos. As opções de tratamento são distintas. Até a cirurgia é diferente. É realmente uma explicação bem difícil de dar e é por isso que nós te chamamos. Não, sem dúvida nenhuma, porque o sintoma é semelhante. É bem parecido. Quer ver uma maneira de diferenciar fácil uma rinocinusite crônica com pólipo eosinofílica de uma rinocinusite crônica sem pólipo não eosinofílica? É o famoso corticoide nasal, certo? Uma pessoa que tem a rinocinusite eosinofílica com pólipos, ela tem uma pílula mágica na vida dela. Pena que essa pílula mágica tem tanto efeito colateral.
que são os corticoides. Quando tu dá para uma pessoa 20 miligramas, um comprimidinho desse tamanho de corticoide, ela toma 1 ou 2 comprimidos, e ela diz para assim, doutor, Outra vida. voltou o meu olfato, que é uma queixa muito comum em pacientes que têm a rinocinusite com pólipo. Tu pode praticamente assinar que esse paciente tem um predomínio dessa célula chamada eosinófilo. E o tratamento vai ser distinto. O tamanho da cirurgia é distinto. Os cuidados pós-operatórios de lavagem com alto volume, com corticoide. Então, tem várias coisas que mudam de um caso para o outro. Hoje existem medicamentos anti-inflamatórios bastante específicos que não são à base de cortisona e que ajudam bastante esses pacientes com polipose eosinofílica. Mas o paciente que está nos ouvindo aqui, ele quer saber o seguinte, doutor, se é uma rinocinusite crônica, então o senhor vai me prescrever antibiótico, Exato. correto? Qual o papel do Que antibiótico o aí? antibiótico, ele quer um antibiótico, ele está em busca de uma cura para isso. Então esse assunto aí talvez seja até mais importante do que o resto, né? Mas infelizmente o papel dos antibióticos na rinocinusite crônica ele é pequeno. Por que que é pequeno? Porque a gente sabe que o fator causador dessa inflamação crônica, a gente iniciou assim o programa, não é? A inflamação crônica da mucosa, o causador não é uma bactéria. A bactéria ela é oportunista. Teve uma época que até que se achou que as bactérias poderiam produzir superantígenos e tal, mas não. O tratamento de rinocinusite crônica é a base de anti-inflamatórios. E a grande droga ainda são os corticoides, felizmente de uso tópico. O antibiótico se usa hoje em casos que a pessoa tem os sintomas e ela dá uma piorada. Aumenta a secreção, essa secreção se torna mais amarelada, e esse não é o único fator. Enfim, quando agudiza, nas reagudizações da rinocinusite crônica, a gente usa antibiótico, apesar de que as diretrizes questionam até nas reagudizações o uso de antimicrobiano. Então, não é um tratamento importante, não vai ser isso que vai resolver a vida de um paciente com rinocinusite crônica. Ele ajuda, todos nós usamos em casos selecionados, mas esse não é o caminho. O caminho é abrir todas essas cavidades do nariz com uma pequena cirurgia, eu diria pequena, não é uma cirurgia grande. Mas quando que, por exemplo, vai ter alguns pacientes que você vai indicar remédios anti-inflamatórios, né? Quando que é o paciente que você diz assim, não, esse aqui eu preciso levar para um tratamento superior relacionado a alguma cirurgia? Então, Quando que a cirurgia ela vai estar indicada, ou em que situação? muito bem, então isso está bem estabelecido, Joel. Existe o que a gente chama, todo paciente que chega com rinocinusite crônica, independente de ele ter ou não ter pólipos, como a Bárbara colocou ali atrás, ele é um paciente especial e, em tese, ele será um paciente cirúrgico. Então, o otorrino já está com isso. Olha, quando essa inflamação não resolve, eu vou ter que abrir essas cavidades, significa criar mais espaço no nariz, em áreas específicas. Aí as explicações da cirurgia são bem técnicas, para permitir que se faça a lavagem com soro fisiológico mais corticoide. O objetivo é que a medicação funcione melhor. Alcance essas cavidades, porque normalmente essas lavagens que se fazem em paciente que não fez cirurgia, é daí que surgiu a garrafinha. Essa garrafinha de lavagem de alto volume surgiu para isso, para depois da cirurgia, fez a cirurgia, desobstruiu os ralos da pia, como eu coloquei anteriormente, que são os seios da face. Ou ampliou as portas, né? Portas, como tu colocaste bem, e aí a pessoa vai fazer uma lavagem nasal com água, sal, eventualmente bicarbonato de sódio e uma série de produtos, que pode ser corticoide ou grande droga. Então, a questão chave é tratar a inflamação. Então, quando que se parte para a cirurgia? A gente tenta tratamentos clínicos. Mas, de novo, vem da primeira pergunta de vocês, quando que é rinocinusite aguda e quando que é crônica. Quando a gente estabeleceu que é rinocinusite crônica, esse paciente vai ter uma doença, infelizmente, para sempre. Essa inflamação crônica, a não ser que seja um caso de uma bola por fungo isolada de um seio, ou uma sinusite odontogênica que o Rodrigo colocou, casos localizados em que a anatomia seja a causa, e nem sempre é fácil de determinar isso.
Aí você vai fazer uma cirurgia, esse paciente vai receber alta, ele vai ficar curado, mas nas sinusites primárias, quando não se estabelece o diagnóstico e não se sabe, esse paciente vai ter uma doença crônica como é a asma brônquica, eu faço correlações, como são as doenças reumáticas, e que precisa tratamento continuado. Diabetes, pressão alta, Exatamente. outras tantas. Se uma pessoa que tem pressão alta parar de fazer o tratamento da pressão, volta. Na rinocinusite crônica é a mesma coisa. E dá bastante trabalho para nós, bastante trabalho. Tanto as com pólipo como as sem pólipo. Eu diria que a sem pólipo é pior do que a com pólipo. É tão engraçado isso. Então, assim, a gente trata por um tempo. Qual que é o tratamento antes da cirurgia? Lavagem nasal, corticoide tópico, eventualmente um pouco de corticoide sistêmico, eventualmente antibióticos, e a gente vai ficando por aí, não tem muitas outras opções, não é verdade? Não é Gente, isso? eu queria fazer um resuminho da parte mais importante dessa fala do Dr. Renato, que eu acho importante revisar isso com as pessoas. Antibiótico é usado pelo médico quando é diagnosticada uma sinusite aguda bacteriana. Se a gente vê que infectou, a gente vai usar o antibiótico. Mas o antibiótico não cura a sinusite crônica, não adianta ficar tentando vários antibióticos, isso é muito importante. E ele precisa sempre ser prescrito pelo médico. Uma dica para os nossos colegas que estão nos ouvindo é tentar fazer uma cultura dessa secreção também, sabe? Porque cultura, para quem, para quem é da área médica, sabe, para quem não é, não sabe. A gente pode coletar essa secreção de áreas específicas do nariz e mandar para um laboratório examinar e te dar o retorno do que cresce ali. Inclusive fungos podem crescer ali, não é? Mas precisa culturas especiais. E aí se identifica uma bactéria X específica com uma sensibilidade a um antibiótico específico, e aí sim se justifica um tratamento mais orientado. A gente faz isso tanto em consultório, quanto a gente faz isso também em cirurgia. Essas secreções que saem, a gente manda examinar. Bem importante. Renato, tu falaste antes do spray nasal e fez o gesto de colocar spray nasal no nariz. Mas pode ter alguém nos observando aqui e pensar assim, pô, já operei o nariz e o meu doutor mandou eu lavar o nariz com o corticoide dentro do soro. Só para a pessoa entender do caminho. Isso, existem dois tipos de corticoide tópico, né? Certo? Então, um é o tradicional que se usa para rinite alérgica, que existem vários dispositivos no mercado e que a gente usa diariamente dentro do nariz, 1 ou 2 jatos, 1 ou 2 vezes ao dia, de acordo com a gravidade da rinite. Na sinusite crônica se usa igual. Então, esse é o tratamento padrão, standard de tratamento com corticoide tópico nasal. E existe uma forma que a gente chama assim off-label. Quer dizer que isso você vai ter que fazer essa lavagem criando em casa. E eu sei que no programa, nos outros programas de vocês, tem muita coisa sobre como fazer A direito gente até lavou aqui uma vários lavagem. Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo até fez uma demonstração aí muito Lembrando, no, gente, no mínimo engraçada. lembrando, tudo que é demais tá errado. Então não é para ficar lavando o nariz com o dispositivo de alto volume toda hora, indiscriminadamente. Rodrigo. Converse com o seu médico. Muito bom. Era lá. Muito bom, muito bom. O nariz tem um muco que é protetor. A gente nasce com um muco no nariz que protege o nariz. Então ficar tirando esse muco protetor é Tu abre a defesa do nariz também. contraproducente. Tu tem toda a razão. Mas nós estamos falando de rinocinusite crônica. Doença. Nós estamos Isso. falando de doença. Então, todo paciente que tem rinocinusite crônica e foi operado, fez cirurgia onde se abriu essas cavidades, se desentupiu as portas, se abriu as portas, desentupiu o ralo, então ele deve fazer a lavagem chamado de alto volume. Mas entendam, essas garrafinhas não pode pôr pressão, não precisa força. Não é lava-jato, né? É isso mesmo. O que interessa é o volume, a quantidade de líquido, e não fazer força, certo? E nem precisa sair grandes coisas do nariz É também. para passar o remédio, para Isso. passar o líquido. Então, nessa garrafinha vai poder se diluir, eventualmente, antibiótico, e a gente faz isso. Eventualmente, xilitol, que é um açúcar que numa concentração X mostrou ser efetivo. Eventualmente, se põe corticoide, que é o que mais se usa. E aí a gente tem que fazer várias fórmulas, né? E o otorrino, hoje todos os otorrinos sabem como indicar e orientar esse tipo de lavagem. Maravilha. Vamos falar de uma medicação relativamente nova que está na moda agora, que são os imunobiológicos. Quando que eles são indicados? Eles são para todo mundo que tem sinusite ou é mais E o específico? que são, né? O que são esses tal de imunobiológicos? Imunobiológicos é uma classe específica de medicamento que é usada em medicina há muitos e muitos anos para tratar várias doenças inflamatórias. Vamos entender assim, imunológico é um anti-inflamatório.
como são os anti-inflamatórios comuns, que se usa até para uma dor de garganta, por exemplo, né? Diclofenac, cetoprofeno, nimesulida, ibuprofeno, e tem vários. Esses são os anti-inflamatórios sem corticoide. Os próprios corticoides são anti-inflamatórios, e por isso que funciona tão bem em rinocinusite crônica. O problema são os efeitos colaterais. Felizmente, os tópicos, os corticoides tópicos, não dão tanto efeito colateral assim. Mas esse sistêmico tem que ter muito cuidado. A gente chama atenção para vocês entenderem, o público leigo que vier assistir isso, em outros países você não compra um comprimido de corticoide oral sem receita médica. Por quê? Porque ele é muito bom, tem indicações, porém tem uma série de cuidados que você tem que ter. Você não pode começar a tomar corticoide oral, que você vai acabar com catarata, com osteoporose, com aumento da pressão arterial, com diabetes e entre outros problemas. Então tem que ser bem orientado pelo médico. Muito cuidado com o uso de corticoide. Tem pessoas que fazem intramuscular uma injeção de corticoide. Mensagem extremamente Não é? importante. Então, assim, esses medicamentos têm que ser orientados por médico e, de preferência, com receita médica, certo? E toda vez que começar a abusar de corticoide, procure conversar com seu médico da existência de outros tratamentos, como, por exemplo, os imunobiológicos. Então, imunobiológicos são medicamentos. Vocês entenderam uma injeção como se fosse uma injeção de insulina para tratar diabetes subcutâneo? É um tratamento continuado, mas existe, vamos dizer assim, critérios para uso de imunobiológicos, Bárbara. Então, assim, quais são os critérios? Hoje, a pessoa, para se beneficiar de imunobiológico, ela tem que ter uma rinocinusite crônica com pólipos nasais, eosinofílica, e que já tenha feito uma ou até 2 cirurgias nasais bem realizadas e que não tenha se beneficiado com essa lavagem em alto volume que a gente explicou anteriormente com corticoide. Então, a grande maioria dos pacientes responde a esse tipo de tratamento se fizer tudo direitinho, se a cirurgia foi bem feita, se ele seguiu fazendo as lavagens direitinho, se ele continua indo lá no Dr. Rodrigo e nos otorrinos fazendo as revisões pós-operatórias, e não precisa usar esses imunobiológicos, que são medicamentos extremamente caros. Então, o custo-benefício dos imunobiológicos tem que ser julgado em cada caso, mas é uma opção para um tipo específico de rinocinusite crônica, que é a rinocinusite crônica com pólipo nasal, resistente a todas as outras formas de tratamento. E sim, ela tem resultados interessantes, essas drogas, mas devem ser monitorados. Eles também têm efeitos colaterais, eles também têm que ver se eles são efetivos ou não. Então, isso não é uma panaceia, mas é uma opção bastante interessante que tem nos ajudado bastante e muitos pacientes, felizmente, que é o nosso objetivo final, né? Bom, mas aí quem está nos assistindo está perguntando, então, afinal de contas, né? Rinocinusite crônica tem cura? Tem controle? Qual é o que se... Ou eu tô ferrado. Ou tô ferrado. Não está ferrado. Eu diria bem claramente, com as opções terapêuticas que a gente tem hoje, nós conseguimos controlar praticamente todos os casos de rinocinusite crônica. Os casos secundários são curados. E existem vários pacientes que fazem pequenas cirurgias e se curam de rinocinusite crônica. Então, voltando lá para o início, procure o seu otorrino, estabeleça com ele qual é a causa do seu problema. E, a partir daí, as chances de cura ou controle são bastante interessantes. Para todos esses pacientes, tem saída desde que esteja nas mãos de um profissional atualizado e que é o otorrinolaringologista, felizmente. No nosso meio aqui, então, no Rio Grande do Sul, nem se fala, né? Só que é um exemplo de bons otorrinos, né? Excelente, excelente. A gente vai agora fazer um jogo de mitos e verdades. São perguntas rápidas, de respostas rápidas e breves. Mais para resumir um pouco do que a gente conversou, né? E deixar bem claro as mensagens mais importantes. Então, Rodrigo, contigo. Lembrando que a palavra depende não está válida hoje. Não pode, proibido. Cotonete não pode. Gotinha nasal não pode também. E cigarro não pode. Cigarro, esqueci do cigarro também. Vai lá, Rodrigão. Começando então o nosso quadro de mitos e verdades. Professor Renato, sinusite crônica sempre dá febre? Não. Mito. Sinusite crônica pode prejudicar o olfato? Sim, verdade. Tomar antibiótico sempre resolve a rinocinusite crônica? Mito. O desvio de septo pode contribuir para a sinusite crônica? Certamente. Quem opera o nariz nunca mais terá sinusite? Mito.
Sinusite crônica pode estar associado a asma? Totalmente. Frequente. Mudança de clima pode piorar os sintomas da rinocinusite crônica? Verdade. E a última, toda dor na face é sinusite? Absolutamente errado. Mito. Isso aí! Muito boa. Excelente, pessoal, excelente. Passei, Baita... passei na prova? Passou. E o- Baita programa. Eu queria aproveitar a oportunidade para, de novo, pessoal, né, seguir o @Rádio Otorrino da Sogot no YouTube, Spotify. A gente está lá, nos acompanhe, nos mande perguntas e agradecer ao professor Renato Reutemann a gente está muito honrado de lhe receber aqui e lhe felicitar pela aula absolutamente fantástica e que certamente isso vai ajudar muitas pessoas a ter um conhecimento confiável sobre o tema, que é o que aqui é a regra aqui, né? A Rádio Otorrino é para levar conhecimento respaldado, confiável e De gente séria. E de gente séria, né, Rodrigão? Renato, presente, Opa. a presença aqui, canequinha bom. do programa. Maravilha. Essa aqui, né? É exatamente igual. Muito bem, muito obrigado e eu que agradeço. Então, e parabenizo, né? Parabenizo o Joel, parabenizo a Bárbara, parabenizo o Rodrigo. São alunos nossos aí de faculdade que já estão aí despontando aí no cenário nacional aí, bacana. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado e não se esqueçam, saúde não é brinquedo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Rádio Otorrino.